é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Já virou rotina. Diariamente o SOS Guará recebe inúmeras denúncias de buracos espalhados por toda a região metropolitana de São Luís. Desta vez, a nossa equipe de reportagem foi chamada para gravar nos bairros da periferia da cidade, onde a situação é mais crítica. Se tem um assunto que não sai da boca do povo, é como São Luís está tomada pelos buracos. Todo tempo esse buraco, eles vêm, ajeitam mal arrumado, torna a cair, torna a quebrar, entope o esgoto da casa. Tem gente que até sabe qualificar os tipos de buracos que existem na capital maranhense. Que aqui nós temos buracos grandes, buracos pequenos, fundos e rasos. Tá virando até ponto de referência. Você quer chegar na minha casa? Lá tem um buraco grande, mais grande. Durante a reportagem, flagramos este carro que, em um descuido, caiu nessa verdadeira cratera. Mas tem gente que aproveita para tirar uma graninha com a situação. Muito. Às vezes eu ganhei 20, 10 de umas mulheres que não sabem trocar pneu. Quantos caras estouram pneu? É direto. Coloca as coisas aí, mas só tem que não tem jeito, os caras caem do mesmo jeito. Mas quando de sexta passada que a cachaça é pouca, aí mesmo que os caras caem. Basta andar um pouquinho por São Luís para ver uma cena como esta. O problema dos buracos saiu das ruas para as redes sociais. O assunto virou piada na internet. Como diz o ditado, rir é o melhor remédio. E é o que Nonai e um grupo de amigos resolveram fazer. Quer se estressar sem ir muito longe? Então venha curtir São Luís Parque, um buraco perto de você. O programa SOS Guará mantém a sua política de denunciar as demandas das comunidades que não são atendidas pelo poder público, mas mostrando o resultado prático das matérias produzidas pela nossa equipe de reportagem. Essa semana, depois de exibirmos uma matéria especial mostrando o descaso com os espaços de lazer da capital maranhense, a Prefeitura Municipal de São Luís realizou serviços de limpeza, capina e urbanização em mais 2 praças ludovicenses. A Praça do Letrado, no bairro do Vinhais, e a Praça Jardim Bela Vista, no Coajape. As duas estavam tomadas pelo mato e pelo lixo, em estado de total abandono, e hoje já podem ser usadas como espaço recreativo comunitário. A Praça Josi Rodrigues, no Renascença, também foi beneficiada com obras de recuperação, graças às imagens divulgadas no SOS Guará. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes determinou que fossem canceladas 57 mil multas de trânsito de motoristas que cometeram infrações em São Luís no período de 1º de outubro de 2012 até 30 de janeiro de 2013. O motivo do cancelamento da cobrança foi a impossibilidade de cumprir disposições e prazos contidos no Código de Trânsito Brasileiro. A SMTT já solicitou o cancelamento no Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão e quem já efetuou o pagamento da multa deve buscar o ressarcimento junto ao Detran. Muita gente vai ficar feliz com a notícia. Foram 57 mil infrações cometidas entre 1º de outubro de 2012 a 31 de janeiro de 2013, que, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, vão ser canceladas administrativamente porque a SMTT não cumpriu os prazos que validam as notificações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No Código de Trânsito, ele estabelece que o órgão responsável, pelo trânsito, ele tem um prazo de 30 dias para poder enviar essas notificações. E como essa obrigação legal não foi cumprida, então houve um entendimento, junto com a assessoria jurídica, a procuradoria do município, que esses autos eles já estariam comprometidos. Mas, de acordo com a secretária Miriam Aguiar, as infrações cometidas no mês de março que não completarem 30 dias antes da notificação não vão ser canceladas. Quem já pagou a multa do lote que vai ser cancelado pode solicitar o ressarcimento. O procedimento padrão é solicitar o ressarcimento do pagamento efetuado, se alguém já pagou e fez, porque essa multa consta no sistema, por isso nós solicitamos o cancelamento delas.
Este advogado, por exemplo, já cancelou várias multas ilegais. Ele dá a dica para os motoristas. Ele vai adentrar tanto na situação de fato, como se houve ou não o cometimento de determinada infração, quanto também as questões de direito, acerca de prazos, enquadramento no tipo legal. Nosso programa recebeu a denúncia de familiares de uma paciente que estava internada no Socorrão 2 sobre a falta de estrutura do hospital. Faltam medicamentos e os próprios pacientes têm que comprar materiais para curativos e remédios. Também tivemos a mesma reclamação feita por pessoas que esperam atendimento no Hospital Clementino Moura, em São Luís. Raquel é sobrinha de um paciente que esteve internado por 5 dias no Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Ela conta que, além dos problemas de superlotação, a falta de material quase comprometeu a vida do tio. A família precisou custear do próprio bolso o material que deveria ser fornecido pelo próprio hospital. Comprei 20 tubos de alimentação, no valor de R$ 1,50 cada, e paguei mais R$15 para eles irem deixar no hospital. Deu um valor de R$ 45 tudo. A estudante relata que outros pacientes também estavam na mesma situação, mas a maioria sem condição de comprar remédios ou material. Segundo ela, a justificativa do hospital é a falta de recursos. Me informaram assim, olha, ele já foi passada a dieta para ele, acontece que o hospital está sem tubos de alimentação. E o que está acontecendo? Alguns pacientes que preferem estão comprando e a gente não tem nem previsão de quando vai voltar. De acordo com Raquel, foi o próprio tio quem retirou a sonda que estava usando, medida que deveria ser feita por um profissional da área de saúde. Segundo meu tio, o médico deu alta para ele e ele ainda estava com a sonda da urina, né? E ele falou assim para a enfermeira, bom, eu já estou de alta, a senhora pode tirar a sonda para mim? Ela olhou assim para ele e disse assim, eu não vou pegar nisso não. Então, meu tio, por ele mesmo, teve que arrancar e isso já gerou outro problema, que ele está urinando até sem controle, né? No ano de 2012, dados do Ministério da Saúde indicam que a cidade de São Luís recebeu de repasse do SUS um montante de R$ 509 milhões destinados a atendimento de alta e média complexidade, serviços prestados pelos hospitais Socorrão 1 e Socorrão 2. Já este ano, a Prefeitura de São Luís já recebeu de repasse para esse tipo de atendimento R$ 164 milhões. A produção do SOS Guará entrou em contato com a Prefeitura Municipal de São Luís e a Secretaria Municipal de Saúde explicou que vai apurar a denúncia de que pacientes compram material para procedimentos médicos e que os recursos para a compra de equipamentos para o hospital vêm do orçamento da própria Secretaria. A SEMUS também esclareceu que o Socorrão 1 recebe diretamente as verbas, ao contrário do Socorrão 2. Ontem, no programa SOS Guará, nós exibimos uma matéria dizendo que as obras de recuperação da adutora Italuís estavam paradas. A diretoria da CAEMA enviou nota oficial informando que a obra de implantação da nova adutora do sistema Italuís, no quilômetro 19, Campo de Perizes, segue em ritmo normal. Já foram concluídas as obras de implantação do aterro e de estacas. Neste momento, estão sendo implantados os blocos de sustentação da nova tubulação. Em no máximo 15 dias, a nova tubulação começa a ser implantada. Se você quiser fazer alguma denúncia, ligue para o SOS Guará 3194-1980 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o SOS Guará. Esta semana, o IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, realizou uma vistoria às academias de ginástica de São Luís. Muitas foram notificadas porque os aparelhos de pressão não estavam de acordo com as normas determinadas pelo Inmetro. Também foram vistoriadas as balanças da academia. Porque elas estão aptas para o uso e receberam um selo desta instituição. As academias estão funcionando irregularmente, têm 15 dias de prazo para se adequar aos padrões do IMEC. Para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos o diretor técnico do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, Juscelino Pereira. Seja bem-vindo ao programa, prazer tê-lo aqui.
Temos quantas academias de ginástica aqui em São Luís? Olha, registrada legalmente nós temos 104 academias, tá? Atualmente. E vocês iniciaram essa vistoria essa semana e vai continuar até que todas sejam Isso, vistoriadas? Mônica, porque o Inmetro é o órgão regulamentador da metrologia no país. Então, o que é a metrologia? É a ciência da medição. Então, esse é o trabalho, em função disso, existe uma portaria que todo instrumento, todo aparelho de medir, de pesar, ele tem que ser aferido pelo menos uma vez ao ano. E a gente já faz isso rotineiramente, nas feiras, nos supermercados, nas lojas, e agora a gente intensificou esse trabalho em cima das academias, porque elas também possuem aparelhos metrológicos, que é o aparelho de pressão, que é o esfigmomanômetro, e a balança. Super importante, né? Porque muitas pessoas, né, que fazem atividade física regular, muitas vezes são hipertensas e precisam estar monitorando, né, essa pressão arterial. E o mais grave, outras que nem sabem também que estão hipertensas precisam dessa avaliação. Então, o que você encontrou? Vamos começar pelo aparelho de pressão, dessas Sim. que já foram vistoriadas. O aparelho de pressão ele tem que ser verificado uma vez por ano, no mínimo. E realmente os da academia, até por desconhecimento mesmo, eles não estavam aferidos, tá? Mas isso a gente está fazendo um trabalho de conscientização, inclusive estender isso até a toda a classe médica, aos hospitais, para que faça esse trabalho, porque é muito importante. Para que o médico dê um diagnóstico preciso, como que o paciente também receba um diagnóstico preciso em função disso, tá? Então a gente está fazendo isso e nas academias a gente procurou orientar as pessoas e as que já possuíam o esfigmomanômetro, de imediato a gente já fazia a aferição com o padrão que nós temos. Só pegando esse gancho que você falou das unidades, né, de saúde, quem tiver interesse que seja ferida, né, que se faça essa vistoria, que o MEC vá lá fazer uma visita, qual é o procedimento? Não, é simples. Ele pode ir até, como existem esses grandes hospitais que possuem muitos aparelhos, o ideal seria que ele agendasse conosco, tá? Para que ele levasse lá, para que fossem feitas essas aferições dos aparelhos. Mas, independente disso, a gente pode ir nas clínicas, pode ir nos hospitais, nos postos de saúde. Isso, eu acho que toda a classe médica, inclusive até o Conselho Regional de Medicina, poderia fazer uma campanha em cima disso aí, para que se fizesse um trabalho sério em cima desses aparelhos. Quantas academias vocês já vistoriaram e qual foi o resultado encontrado? Olha, 12 academias, tá? Nós começamos agora segunda-feira e algumas a gente demanda um pouco de tempo e outras não, mas a gente, em 15, 30 dias, a gente fecha essa quantidade de academias que a gente quer. Vamos falar um pouquinho então das balanças? Sim. Dá para confiar nas academias na hora de pesar, antes de malhar depois? Você sempre acha que está mais magro, né? Dá para confiar? Infelizmente, as balanças das academias, elas não são balanças aprovadas pelo Inmetro. Infelizmente, são balanças compradas em supermercados, são balanças compradas pela internet. Então, são balanças, aquelas balanças que as pessoas possuem em banheiro, tá? Então, aquelas balanças, elas não têm nenhuma precisão, elas não podem ser usadas em nenhum tipo de transação comercial. Por quê? Porque ela não tem um modelo de aprovação, tá? E o que está acontecendo é isso, que nas academias, as balanças que existem são as balanças de banheiro. E essas que estão irregulares, né? Vocês pediram que deram esse prazo, são 2 semanas, que vão voltar para todas essas foram substituídas. Isso, a maioria, a gente deu um prazo de 15 dias para que ela substitua essas balanças. Procure umas balanças que sejam mais confiáveis, mais precisas, ou seja, que tenham o atestado do Inmetro. Essa falta de precisão, estão emagrecendo a gente para atender bem e satisfazer o cliente ou elas estão aumentando o peso? Mônica, isso para a gente é até um pouco irrelevante, porque geralmente essas balanças, a diferença é em torno de 100 gramas, 200 gramas, e eu acho que na academia isso não vai fazer muita diferença, né? Certo. 100 gramas, 200 gramas, na época da avaliação não vai fazer. Mas para a gente faz enquanto é um instrumento metrológico que tem que estar preciso. Com certeza. Tá? Então é isso que a gente está batendo em cima disso aí mesmo, na precisão do aparelho. Obviamente que se o aparelho estiver preciso, as medições vão estar precisas. Então a credibilidade, a confiabilidade do exame vai ser muito melhor. Com certeza. Essa diferença aqui, numa academia, né, não faz falta você ter 100 ou 200 gramas a mais ou a menos, mas isso se for numa balança de uma feira ou do mercado, no seu bolso, no bolso do consumidor, vai pesar bastante. Isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa visita que vocês fazem regularmente às feiras de mercado de São Luís. Isso aí é rotineiro, tá? Diariamente, nossas equipes saem para campo para fazer as fiscalizações. Nas feiras, nos supermercados, nos armarinhos dos metros, tá? As máquinas que medem fio, ou seja, aonde existe uma medição, uma transação comercial e que exista uma medição, a gente está presente, tá? Para fazer essa aferição. Consumidor maranhense pode confiar nessas balanças, Ludovicense? Se já estiverem com a marca do Inmetro, sim.
Tem que checar, então, isso. Isso. Não, todas as balanças, quando elas são aferidas, elas possuem a marca do Inmetro, o selo do Inmetro, tudo. Eu digo, o consumidor tem que checar, né? Tem que checar. Está É respaldado pelo Inmetro. Isso, é bom que ele cheque. Ok, quero agradecer a sua participação. Tá, muito e obrigado. quando você encontrar alguma irregularidade, por favor, nos comunique aqui no SOS Guará para a gente avisar os consumidores, né? Onde é que ele pode estar sendo lesado e para ele prestar atenção. Com certeza, Mônica. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em 3 minutinhos. Instante só. Estamos de volta. A Lei 12.737/2012, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann, acaba de entrar em vigor e tipifica como crime pontos importantes da segurança digital, como a invasão de dispositivos como smartphones e PCs. Com a nova lei, quem interromper provedores ou derrubar sites fica sujeito a pena de 1 a 3 anos de reclusão. Já os autores de invasões em dispositivos informáticos, o Código Penal prevê a reclusão de 3 meses a 1 ano. Aqueles que invadirem computadores, enviar cavalos de Troia ou acionarem webcams remotamente também podem ser enquadrados na nova lei. O programa SOS Guará convidou o advogado Caldas Góes Júnior, especialista em crimes virtuais, para conversar conosco sobre este assunto. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Olá, Mônica. É um grande prazer também estar aqui. Sempre se teve essa ilusão de que internet é um território sem lei. Está acabando, né? Bem, Mônica, para começar, a gente tem que desmistificar também um pouco esse ufanismo que se faz quando se cria uma nova lei, tá? Não necessariamente essa lei vai resolver todos os nossos problemas. Sendo sucinto, o nosso Código Penal, mesmo antes da Lei Carolina Dickmann, ele já tinha dispositivos que permitiam que as pessoas fossem punidas. A gente costuma muito dizer que o nosso grande problema em relação aos crimes de internet não é a falta de tipos penais, que foi o que nós criamos agora. Nós criamos praticamente 6 novos tipos penais, mas sim o fato de nós não conseguirmos chegar ao agente delituoso, a gente não consegue chegar ao criminoso, identificar quem é aquela pessoa para ser punida, tá? Então criar novos crimes de certo modo não colabora muito para se mudar a situação que nós estamos. Eu acho que nós ainda continuamos inseguros na internet. Na verdade, a segurança 100% na internet ela é impossível. Se o hacker quiser, ele entra, né? Os computadores da NASA. A gente já viu exemplos aí que quando querem, pessoas competentes que são habilidosas nessa área conseguem entrar mesmo em qualquer PC. Mas melhorou muito. Na verdade, o que nós não tínhamos antes eram tipos específicos, tá? Até porque quando o nosso Código Penal foi feito, não havia ainda a realidade das redes de computadores. Agora nós temos tipos específicos, mas que tipos que podem ajudar, a gente ainda vai ver como é que a lei vai ser aplicada na prática, mas também podem atrapalhar. Por exemplo, o artigo 154, que foi alterado, nós acrescentamos 2 letras nesse artigo, a letra A e B. Na letra A, fala o que seria a invasão de dispositivo informático. Então, fala lá que é crime a invasão de dispositivo informático conectado ou não à rede de computadores mediante quebra de uma barreira eletrônica, de uma senha. Isso significa que se você tiver o seu computador agora, que ele não tenha nenhum tipo de senha, nenhuma barreira eletrônica e alguém invadir ele, também essa conduta não vai estar tipificada. Então, de algum modo também abre brecha para novas condutas delituosas. Outra questão interessante é que também a lei, ela trata agora que a conduta que implica em crime é aquela conduta onde você acesse dados para ter acesso, destruir, aquela pessoa que, por exemplo, ingressar num dispositivo informático, simplesmente para dar aquela espiadinha, ver o que tem por lá, isso também não está tipificado como crime. Então, nós temos também que, ao mesmo tempo que louvamos... causar danos, então, é isso. Aquele que não causar ou que não retirar os dados do dispositivo informático. Então, aquela pessoa que abre o teu computador, que está ali num lugar qualquer, não é? E ela simplesmente olha aquelas fotos que você tem, olha aqueles textos que você tem, mas ela simplesmente olha aquilo sem levar aqueles dados com ela ou sem destruir aqueles dados, nós
não temos isso tipificado como crime e isso pode ter consequências efetivamente. E como é que o usuário pode se prevenir na hora de navegar na internet contra esses crimes virtuais? Olha, Mônica, é o que a gente fala. Na verdade, parece que a saída aí, ela está menos pela via da regulamentação na área penal. No Brasil, a gente tem uma tendência a querer criminalizar tudo, a gente quer ver todo mundo na cadeia e essa não é bem a saída. A gente tem falado muito nos meios acadêmicos, eu sou membro do IBDI, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa em Direito de Informática, que primeiro nós talvez tivéssemos que demarcar civilmente isso, ou seja, em vez de criar crimes, nós devíamos criar hipóteses em que as pessoas fossem obrigadas a indenizar, reparar os prejuízos que causassem e que melhorassem também a forma de identificar esses criminosos. Essa é a primeira questão. E a segunda, nós tínhamos que ter políticas educativas também, porque o computador ele se transformou uma ferramenta hoje que é quase natural. As crianças começam a trabalhar com o computador já desde antes da alfabetização. Desde antes da alfabetização. São estimuladas. Então, para toda essa comunidade, o computador ele não é mais visto com estranheza, ele é visto com uma naturalidade que nos leva, em geral, essa naturalidade, também a não tomar certos requisitos, certos cuidados. Então, conscientizar a população que essa ferramenta tão importante, ela precisa ser trabalhada com um certo cuidado. Até porque hoje o crime implica em quebrar dispositivo de segurança, você tem que colocar dispositivo de segurança no seu computador. Então você tem que ter uma senha no seu computador, você tem que ter um programa antivírus, um programa anti-spyware, e essas são, infelizmente, certas coisas que as pessoas comuns ainda não têm essa preocupação. Vocês têm que ter também mais cuidado ao usar as redes sociais. Tem gente que parece que expõe um pouquinho demais a sua privacidade e depois reclama do efeito que isso tem. Nós agora, inclusive, agora em maio, nós vamos ter um congresso internacional aqui em São Luís e, dentre outros assuntos, eu vou estar, inclusive, palestrando nesse congresso sobre a questão da privacidade nas redes sociais. É uma questão muito importante, porque nós acabamos com aqueles asilos que nós tínhamos no passado, onde nós guardávamos as nossas recordações, os nossos dados pessoais. Tudo agora nós colocamos nas redes de computador. E as implicações jurídicas disso, elas só agora estão aparecendo e a gente não tem também uma legislação específica para isso. Então, estamos realmente no momento em que cada um tem ainda que cuidar da sua própria segurança e da sua própria privacidade. Inclusive porque o mercado de trabalho avalia muitas vezes o seu comportamento nas redes sociais ao definir se você vai ou não merecer ter aquela vaga que você tanto sonha no trabalho naquela empresa. Então as pessoas não estão levando isso em consideração. Sem dúvida alguma. Nós temos agora uma personalidade informática, na verdade se tem um termo já que se trata sobre isso, se chama um avatar. Nós temos um avatar, que é um clone nosso na rede, e muitas vezes aquela visão pública da nossa pessoa, ela hoje depende muito mais, inclusive porque a sociedade hoje está muito mais estratificada e tal, ela depende muito mais do que você aparenta ser na rede do que você é realmente na realidade. Isso é um perigo, sem dúvida. O que você daria como dicas a essas pessoas? A dica que eu dou, eu inclusive como sou um internauta inveterado também, verdade. A dica que eu dou é o seguinte: primeiro, me parece que não dá para nós nos afastarmos das redes sociais. Eu converso com alguns amigos que dizem, não quero saber de ter Facebook, não quero saber. Eu acho que são excelentes veículos de interação social. As pesquisas têm mostrado que, ao contrário do que se diz, elas não afastam as pessoas. As pessoas que usam redes sociais, em geral, têm mais amigos, inclusive amigos reais, do que aqueles que não usam, mas que são instrumentos que têm que ser trabalhados com cuidado. Então, você tem que imaginar isso, que aquele seu perfil, ela é uma projeção da sua própria personalidade. Então, aquelas coisas que você não gostaria de fazer na frente dos seus amigos, aquelas ideias e imagens que você não gostaria que os seus amigos tivessem de você, você também não pode projetar ali naquele seu perfil, não é? Nós temos que imaginar isso agora, que nós somos também uma pessoa que está no ciberespaço. Ok, obrigada Eu te agradeço, Mônica. Foi um prazer. O programa SOS Guará se despede por hoje. Estaremos amanhã de volta às 19h45. O SOS é reprisado de segunda a sexta, às 6 da manhã. Para participar, basta ligar
3194-1980 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.